Bom dia, amigos petroleiros, colegas da Petrobras, colegas que nos acompanham pelo Facebook ou então vendo nossos filmes. Hoje é sábado, são dia 11 de maio de 2019, aproximadamente 10h30, e eu acordei com uma vontade enorme de falar com Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia. O tão festejado, o tão aclamado, o tão famoso Paulo Guedes e o homem que é o guru do nosso presidente Bolsonaro, o homem que prometeu que iria modificar tudo quanto existia em termos de governo e que faria uma grande revolução no Brasil. E o que nós estamos vendo? Estamos vendo que, decorridos quase 150 dias do início dos trabalhos deste governo, o Paulo Guedes foi incapaz de apresentar um plano estratégico de crescimento do Brasil, um plano de governo, um plano de trabalho, alguma coisa do tipo que desse indicativos para que lado o Brasil iria para crescer e para começar a eliminar os 15 milhões de desempregados, há quem fale mais, há quem fale desalentados, gente que já parou de procurar, enfim. Vamos ficar nos 15 milhões de trabalhadores sem emprego. É lógico que não é este governo o culpado desses 15 milhões de desempregados. As coisas vêm de longe, vêm dos governos anteriores. Mas o que nós esperamos, o que o povo espera, quem votou no presidente, quem votou nessa política que está sendo implantada no Brasil, esperava, como qualquer brasileiro, inclusive aqueles que não votaram no presidente Bolsonaro, esperavam que começasse a se trabalhar e a começar a reduzir o desemprego, a termos condições de procurar emprego e achar emprego. Vou mudar, inclusive, a palavra, começar a ter trabalho, né? Porque às vezes o emprego é confundido como não fazer nada, e não é bem isso, todos nós sabemos. E o que a gente está vendo desde que começou o governo? A única coisa que se fala, e se fala muito, que é tido como a solução de todos os problemas, é a reforma da Previdência. Muito bem, vamos tocar na reforma da Previdência. Vamos conversar sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, creio que a maioria, se não todos os brasileiros, estão de acordo que tem pouca gente que ganha muito, mas muito mesmo. E a grande maioria ganha muito pouco. Os números apresentados pela equipe do ministro Guedes dizem que 80% dos aposentados pelo INSS ganham entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio. E que 20% dos aposentados pelo INSS é que gasta o total, quase que o total da verba arrecadada pelo INSS. O que nós esperamos, caríssimo ministro, é que, assim como o senhor é da economia e sabe bem trabalhar com matemática, outras pessoas que não são da economia, são de outras áreas, eu, por exemplo, sou engenheiro, a gente está acostumado a trabalhar com planilhas, a demonstrar com evidências o que eu vou cortar, de onde eu vou tirar, o que vai mudar e como vai ficar a situação. Então, o que nós esperamos, enquanto eleitores e pagadores de impostos, é que o ministro Guedes apresente ao Brasil, né, nas suas entrevistas, em vez de vorazmente se defender e atacar senadores e deputados, questionando-os sobre o que deixaram de fazer ou fizeram nos governos anteriores, é que ele diga: olha, quem vai perder dinheiro
são os grandes salários. Mas quem são esses grandes salários, ministro? Quem é que vai perder na Previdência, que está ganhando muito hoje? São os senhores deputados? São os governadores? São os altíssimos salários dos funcionários públicos? São os senadores e deputados, de novo? Quem exatamente vai perder? Como ficará a aposentadoria desses senhores que são eleitos pelo povo, mas que não trabalham em favor do povo, trabalham em seu próprio favor? Essa casta de deputados, senadores, juízes, desembargadores, quem é que vai perder, ministro? Fala pra gente, diga pra gente, olha, está assim, esses senhores ganham esse fabuloso salário a cada fim de mês e com a reforma da Previdência não irão mais ganhar. Convença-nos, diga ao povo brasileiro quem será que vai perder, quem será, aliás, que perderá com a reforma da Previdência, porque até agora o que a gente sabe, que a mídia informa, é que principalmente quem ganha pouco vai perder mais ainda. Talvez seja mentira, tomara que seja mentira, mas não sabemos quem irá perder efetivamente. O que se pede ao ministro Guedes é que seja claro, seja objetivo, porque inclusive quem não votou no governo que foi eleito vai ficar do lado, porque a população brasileira não é burra, o povo não é burro. Não queiram colocar chapéu de palhaço no povo como um todo, porque, na verdade, tem muita gente inteligente que sabe ler e escrever e que está esperando que o governo diga claramente quem é que vai perder na reforma da Previdência. Ficar na retórica dizendo que quem ganha mais é que vai perder e quem ganha menos não vai perder nada, não diz absolutamente nada para o povo. Por quê? Porque nós não informamos, ou melhor, vocês não informam quem vai perder, né? O senhor que é tido e havido como um grande gênio da economia, deveria saber, eu acho até que sabe, que a melhor maneira de convencer alguém é provar por A mais B que o que está sendo feito agora é errado e que o senhor está propondo é que está certo. Com certeza o senhor deve entender de planejamento estratégico, pois a sua formação trabalha muito com essa matéria. Qual é o planejamento estratégico do senhor para que o Brasil mude essa condição de subdesenvolvimento, essa condição de país de terceiro mundo, quando poderia ser um país de primeiríssimo mundo, como muitos o são, porque o que não falta no Brasil são recursos naturais, são pessoas inteligentes, pessoas que podem fazer deste Brasil um grande país. O que o senhor aponta como sendo a salvação da lavoura é a reforma da Previdência e a privatização. Eu tenho dúvidas tanto quanto à reforma da Previdência quanto à privatização. A pessoa que o senhor escolheu, que está cuidando das privatizações, só está trabalhando em cima da privatização de pedaços da Petrobras. O senhor sabe muito bem que uma empresa de petróleo, talvez não saiba porque não é da área, mas eu vou lhe dizer, uma empresa de petróleo, todas elas no mundo trabalham de forma integrada. Ou seja, trabalham nos estudos de pesquisa, perfuração, produção, transporte, refino e distribuição. E muitas delas também estão na petroquímica. Ao o senhor vender, ou o seu preposto vender as empresas da Petrobras que trabalham no transporte dutoviário, o senhor elimina uma das fontes de lucro da Petrobras. O senhor explica, e os seus ministros explicam, os seus outros assessores explicam, que é
desinvestimento porque a Petrobras tem uma grande dívida. Muito bem, a Petrobras tem efetivamente uma grande dívida, mas é uma grande dívida absolutamente pagável, porque a Petrobras não se mede pelo que ela tem hoje, mas se mede sim pelo que ela pode produzir, pelas reservas de barris de petróleo que ela pode produzir. E essa riqueza que a Petrobras tem, poucas empresas de petróleo no mundo têm. O senhor e sua equipe estão interessados em se desfazer da Petrobras a qualquer preço. Esquece que o Brasil é um país em desenvolvimento, que precisa de recursos e que precisa de recursos a curto, a médio e a longo prazo, que precisa de mudanças na educação, investimento maciço na educação, educação de qualidade, que precisa de investimento em quase todas as áreas. Mas, no entanto, se atacam, esse governo, sob o seu comando na economia, está atacando as principais áreas de crescimento do país e não criando emprego nenhum. Porque à medida que você vende uma empresa ou pedaços de uma empresa, quem compra irá reduzir mais ainda o quadro de empregados, porque existe uma coisa que o senhor não desconhece, que se chama mecanização, automação, informatização, etc., etc., que podem efetivamente reduzir postos de trabalho e que não serão repostos de jeito nenhum, porque o trabalho será feito por computadores e de uma forma automática, usando de tecnologias, de novas tecnologias. Muito bem, qual é o plano de governo que o senhor tem para o crescimento do Brasil? Qual é o plano de governo que o senhor tem para que a Petrobras volte a ser a grande empresa que ela sempre foi? Vendendo pedaços da Petrobras, acabando com a Universidade Petrobras, de repente também vendendo o SEMPES ou desativando o SEMPES, vendendo as refinarias. Ora, desde que o Fernando Henrique acabou com o monopólio do petróleo, ninguém está proibido de implantar uma refinaria no Brasil. A demanda que existe por petróleo refinado, por produtos derivados de petróleo, é muito maior do que hoje a Petrobras produz. E a Petrobras parou de produzir 100% da capacidade que pode, porque houve uma orientação de governo para que as refinarias trabalhassem com 40% até 60% da capacidade e voltamos a importar gasolina, querosene de aviação e diesel dos Estados Unidos. Muito bom para os Estados Unidos, naturalmente, né? Para o Brasil, não tem esse condão, esse tipo de solução para resolver os problemas do Brasil e da Petrobras. Por outro lado, me parece que, pelo senhor ser da área econômica, não deve ter muito conhecimento de como funciona de fato uma empresa de petróleo. Mas dentro da Petrobras tem muita gente que conhece muito bem como trabalha a área de petróleo. Use o conhecimento e a competência dos empregados da Petrobras para fazer desta empresa uma empresa muito maior do que ela é. Quem está lá, colocado pelo senhor, o presidente da Petrobras, Castelo Branco, está destruindo a Petrobras, está destruindo, atendendo a orientações da pessoa que está encarregada pelas privatizações no Brasil, que por sua vez obedece à sua orientação. Muito bem, volto a fazer a pergunta: qual é o plano de crescimento que o senhor tem para o Brasil? É o mesmo plano de crescimento que o senhor ajudou a implantar no Chile, que o senhor tanto elogia? O que temos no Chile? Temos uma previdência falida, uma previdência que não atende à necessidade básica da população, pessoas, senhores de idade, casais de idade, se suicidando por não poderem comprar o mínimo das necessidades básicas que ela tem, e, por outro lado,
uma população privilegiada que está nadando em dinheiro. Esse é o desenvolvimento que o senhor quer trazer para o Brasil? Precarizar o trabalho, precarizar o atendimento da Previdência Pública em favor de uma parcela reduzida da população que vai ganhar muito mais dinheiro, que vai ficar muito mais rica. É esse o desenvolvimento que o senhor quer para o Brasil? O senhor, durante as explicações que foi dar lá na comissão que está avaliando as mudanças na Previdência, quase engoliu viva a deputada Jandira Fegali por ter questionado o seu plano. Como ministro, o senhor teria e tem toda a obrigação de dar explicações convincentes. Por sua vez, o que o senhor fez? Não só não deu explicações, como também se referiu que esse desemprego foi criado pelos governos anteriores. Ninguém tem dúvida disso, ministro. Todo mundo sabe. As pedras das ruas do Brasil inteiro sabem que o problema do Brasil foi criado pelos governos anteriores, particularmente pelo último governo da Dilma e muito mais ainda pelo desgoverno do ilustre senhor Temer, que está sendo processado por crimes de formação de quadrilha, crime de organizações criminosas, como se usa dizer. Por outro lado, os fundos de pensões que promovem também desenvolvimento econômico, que tanto ajudam e podem ajudar o Brasil, foram atacados pelo senhor, dizendo que foram saqueados, que foram roubados nos governos anteriores. Parabéns, é isso mesmo. Foram atacados, foram saqueados e foram roubados por gente incompetente, por gente que estava lá só para desviar recursos do trabalhador. E qual é a solução? Acabar com os fundos de pensões? Simplesmente tornar isso público? Não, caríssimo ministro. A solução é dar um jeito nos fundos de pensões para que eles sejam saneados, para que eles sejam úteis ao crescimento do Brasil, sejam úteis principalmente a quem pagou 20, 30, 40 anos, como este que está falando com o senhor, de contribuição e grande contribuição. Não somos privilegiados de jeito nenhum, somos apenas empregados da Petrobras que contribuíram para a Petros, para a Fundação Petros, assim como eram empregados da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da empresa de Correios e Telégrafos. Todas essas fundações foram saqueadas e houve, inclusive, um jogo escuso de várias instituições econômicas para furtar, para desviar recursos dessas fundações. Os partidos políticos, sem dúvida nenhuma, gente sem escrúpulos e sem noção nenhuma, porque estava usando dinheiro público, dinheiro de empregados dessas instituições, e que hoje estão bravamente lutando como lutaram na época do governo militar para que tenham os seus direitos estabelecidos. Mas causa estranheza é que uma pessoa considerada tão inteligente, um gênio da economia, somente agora tenha sido descoberto por alguém. Estou me referindo ao senhor. Se o senhor é tão bom em economia, se o senhor é tão bom naquilo que faz, por que até hoje não apresentou um plano, ou não apresenta um plano de crescimento do governo, um plano que gere renda, um plano que gere trabalho, que todos nós estamos esperando? Aguardamos ansiosamente que o senhor, como ministro da Economia, como provedor de planos estratégicos para que o Brasil possa se desenvolver, apresente ao país, apresente ao governo, apresente ao Congresso uma solução que possa colocar o Brasil para produzir de novo. O senhor, melhor do que ninguém, sabe que a economia
um país só cresce quando a economia como um todo está nadando em águas mansas. Ou seja, não basta termos a agricultura, o agronegócio funcionando a mil, produzindo muitíssimo bem. É preciso que a indústria também esteja trabalhando, esteja nesse nível de produção. É preciso que as escolas formem profissionais competentes e capazes para atender a demanda, atender a necessidade de quem deseja um Brasil melhor. E é preciso, acima de tudo, ter honestidade de propósito. Não basta pensar em tudo isso e esquecer que existem várias formas de se conseguir o que quem já tem muitos privilégios continua a ter privilégios. Os grandes bancos, os próprios deputados e senadores e os grandes agentes financeiros. O senhor mesmo vem dessa área, o senhor mesmo vem de uma área, criou inclusive um banco, né, que até onde eu sei não é mais sócio, e está sendo, por exemplo, mencionado dentro das investigações da Greenfield como sendo uma daquelas pessoas ou a instituição que o senhor dirigia que tenha tirado proveito da calamidade, dos descalabros de como foram conduzidos os trabalhos das fundações das entidades. Isso não sou eu que estou falando. Quem está falando são os jornais, é o Ministério Público, é a Polícia Federal, que estão investigando a fundo e precisam investigar, pois muita gente que fez gestão nesses fundos estatais tem que dar explicações, tem que devolver dinheiro a essas fundações e precisam ser identificadas claramente. Mas o meu recado, o recado que eu tenho para dar para o senhor é o seguinte: as esperanças que o povo que votou nesse governo depositou nas pessoas que foram identificadas como sendo as pessoas que iriam mudar o Brasil, estão se apagando. Tem muita gente, inclusive do próprio governo, que está jogando contra o governo. E tem muita gente que não é governo, que está, inclusive, votando a favor do governo, porque não espera que o Brasil vire de cabeça para baixo, não está julgando no quanto pior, melhor. Afinal, moramos nesse país, não temos um outro país e queremos que esse país dê certo. E o senhor é uma das pessoas responsáveis para que esse país dê certo. Mas, com toda a vênia, como diria um bom advogado, eu posso dizer ao senhor que a forma como o senhor está tratando as empresas estatais, a forma como o senhor está orientando a venda de ativo das estatais é equivocada. E, por um outro lado, o senhor não apresenta nenhuma evidência concreta de como o senhor vai resolver a Previdência. Muita gente, como uma senhora muitíssimo conhecida, a Fatorelli, já aprovou por A mais B, alguns deputados, o pessoal do governo da área que cuida da Previdência, já demonstrou por A mais B que a Previdência não é deficitária. O que é deficitário é um sistema como um todo que é utilizado, inclusive, indevidamente pelo governo, retirando 30%, 40% dos valores arrecadados e destinando esses valores a outras áreas. Então, caríssimo ilustre ilustre ministro Guedes, faz um favor, dê uma grande alegria ao povo brasileiro. Traga de forma clara e objetiva quem são as pessoas, quais são as áreas do governo que vão perder com a reforma da Previdência. São os ilustres juízes, são os governadores, são os deputados, os senadores, os funcionários
graduados da administração pública, quem é exatamente que vai perder com a reforma da Previdência. Identifique, faça uma planilha, como vai ficar, quem vai perder, quem vai ganhar. Isso nós entendemos, isso é fácil de entender. O senhor mesmo, como economista, sabe disso melhor do que ninguém. Pode fazer isso, deve fazer isso, e mais ainda, apresente um plano de crescimento para o Brasil. Apresente um plano de trabalho, um plano estratégico. Pense no Brasil não para curto e médio prazo. Pense o Brasil para curto, médio e longo prazo. O povo brasileiro está ávido por boas notícias. Quer acreditar que o governo que aí está, retóricas afora, não está interessado exclusivamente em autorizar porte de arma, em permitir que todo mundo ande armado, mas está interessado também no crescimento do Brasil, está interessado em resolver os problemas da Previdência, mas está interessado principalmente em criar empregos. É isso que a gente espera do senhor ministro Guedes. A última solicitação que eu vou fazer ao senhor é expressa. Cuide da Petrobras como cuida da sua família, como cuida dos seus filhos. Cuide bem da Petrobras. A Petrobras não é fonte de desperdício. A Petrobras é fonte de riqueza. A Petrobras é fonte de crescimento. A Petrobras é orgulho dos brasileiros. A Petrobras não pode ser esquartejada. A Petrobras não pode ser privatizada. Se o senhor tem algum problema com o entendimento do que é a indústria do petróleo, converse com os técnicos da Petrobras, que eles sabem muito bem como gerenciar. Se o senhor sabe de desmandos e equívocos cometidos pelos gestores, coloque para fora, mande embora. Não tem problema nenhum. Nós queremos que a Petrobras seja uma empresa decente e acreditamos que ela sempre foi, exceto alguns cidadãos já identificados que nós sabemos que contribuíram para que a Petrobras fosse assaltada e vilipendiada. Por fim, se o senhor quiser ter sucesso, ministro Guedes, e nós desejamos que o Brasil seja um sucesso, apresente um plano de como fará o Brasil crescer, como fará o Brasil criar 15 milhões de empregos. E nós sabemos que não serão em 15 dias, 4 meses e 5 meses. Nós queremos saber que medidas o senhor vai adotar para que isso ocorra. E mais ainda, promova o desenvolvimento da indústria do Brasil. O senhor disse que ia retirar benefícios, privilégios das indústrias. Faça isso. A indústria precisa ser competitiva. A indústria não precisa mais de ser, digamos assim, protegida por leis ou receber subsídio, e aquele famoso subsídio à exportação, que além de não pagar impostos, ainda recebe os mesmos impostos como benefício por estar exportando. Ou uma empresa se sustenta por si mesmo, ou então ela vai ter que abdicar, vai ter que sair do mercado. Não é isso que o senhor apregoa? Então, acabe com os subsídios. Faça com que uma empresa invista em desenvolvimento que se equipare às grandes empresas do exterior. A Petrobras fez isso sozinha. É o grande orgulho da nação brasileira. Copie o que a Petrobras fez. Não destrua a Petrobras, ministro. A Petrobras pode dar muitas alegrias a esse governo e a todos os brasileiros, como sempre deu. Um grande abraço, bom trabalho, e estamos aguardando as evidências que vão provar que o que o senhor está dizendo é verdade. Caso contrário, somos obrigados a acreditar que estamos sendo enganados de novo. Bom trabalho, sucesso, e continuamos aguardando as evidências daquilo que o senhor diz é verdadeiro.